O que devemos saber sobre a injustiça? Saudações a todos. Mais um vídeo do canal Conhecereis a Verdade, Rubens Ferreira. E hoje vamos falar sobre a injustiça e por que não devemos ser injustos. A palavra de Deus é muito clara em relação à injustiça. A injustiça é algo detestável a Deus, algo que ele odeia. Deus é justiça. Salmo 89, versos 14. Justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. Base do trono de Deus é a justiça. Tudo o que Deus julga é com base na sua justiça. Você faz ideia do quanto é pura e perfeita a justiça de Deus? Veja o que escreveu o profeta Isaías, comparando-a com a justiça humana. Isaías 64, verso 6. Mas todos nós somos como o imundo, todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como o vento nos arrebatam. Todas as nossas justiças, por melhores que sejam, não passam de trapos de imundícia, panos sujos e contaminados, em comparação à perfeita, absoluta, inabalável justiça de Deus. Deus é justiça. O fundamento do trono de Deus é a justiça. Devemos saber o que em relação à injustiça? Primeiro ponto, a injustiça não deve fazer parte de nenhuma das áreas de nossas vidas. Não cometereis injustiça no juízo, nem na vara, nem o peso, nem na medida. Balança justas, peso justo, efa justo e injustos tereis. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Levíticos 19, verso 35 e o 36. A injustiça não deve fazer parte de nenhuma das áreas de nossas vidas, seja no tratamento familiar com os de nossa própria casa, seja em nossa vida ministerial como cristãos para com a igreja e com o nosso próximo, seja nas áreas de nossos negócios, nossos relacionamentos, trabalhos, nas compras, nas vendas. Injustiça é violação do direito de outro. Não devemos praticar a injustiça por se tratar de violação do direito de outro. Devemos fazer o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé, aos Gálatas 6, verso 10. A igreja primitiva crescia todos os dias, porque observava os princípios da palavra de Cristo. Todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Atos 2, verso 47. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Os cuidados com os pobres, necessitados, com os órfãos e as viúvas é tão importante quanto o ide do Senhor Jesus. Em Atos 6 está registrado que originalmente os diáconos foram levantados e consagrados especificamente para esta área social, para não deixar que nenhum membro padecesse necessidade, diferente dos dias de hoje. Como evangelizar, cumprir o ide do Senhor Jesus e fazer crescer o número de salvos, seus domésticos da fé, os órfãos, as viúvas, os necessitados, ou seja, nossos próprios irmãos estão passando necessidades básicas, falta de alimentos. Como o Senhor Deus vai dar o crescimento à igreja com tanta injustiça dos seus líderes? Provérbios 27, verso 23. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas, põe o teu coração sobre os teus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre. E duraria a coroa de geração em geração?
Mas o que nós vemos hoje, na maioria das igrejas, é que os seus líderes, presidentes, pastores, diretores, administradores, ao invés de serem exemplos para o rebanho no tocante à prática da humildade, amor e justiça para com os mais pobres e necessitados, pelo contrário, tornaram-se soberbos, injustos, corromperam-se e se apoderaram da lã e da gordura das ovelhas. Ou seja, a maioria dos líderes de igrejas já fizeram e cada vez mais estão fazendo das igrejas um meio de enriquecimento particularmente próprio. E mais que isso, muitos já fizeram impérios para si e para os seus parentes. Se tornaram líderes milionários, aos mercenários e empresários da fé. Saibam que o nosso Deus abomina a injustiça. Os avarentos ficarão de fora do reino de Deus. As riquezas não duram para sempre, e duraria a coroa de geração em geração. Provérbios 27, verso 24. Se apoderaram da igreja com usurpação, cuidando que a piedade seja causa de ganho. O apóstolo Paulo aconselhou a apartar-se dos tais. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 5. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele, tendo, porém, sustento, e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Primeira carta do amado apóstolo Pedro, capítulo 5, versos 2 ao 4. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando apareceu o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. A igreja é a herança de Deus. Muitos estão fazendo pior que o filho pródigo, que pediu a sua parte da herança. Esse foi, o filho pródigo pegou a sua parte. Esse foi da presença do pai. Ele pegou só a sua parte. E não foi hipócrita, mas se arrependeu, reconheceu o seu erro, teve uma mudança de mente e voltou à casa do pai. Mas hoje acontece muito pior. Na grande maioria das igrejas, os seus líderes se apoderam de toda a herança de Deus. E além de serem avarentos, praticantes da injustiça, apoderando-se do direito de outrem, são hipócritas e insaciáveis e não querem se arrepender. Mas a injustiça atrai a ira de Deus. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. A ira de Deus se revela contra a injustiça, seja menor ou maior. Profeta Isaías 10, verso 1 ao 3. Ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que escrevem perversidades para prejudicarem os pobres em juízo e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo e para despojarem as viúvas e para roubarem os órfãos. O que farei de vós outros no dia da visitação, da assolação que há de vir de longe? A quem recorrereis para obter socorro? E onde deixareis a vossa glória? Segundo ponto sobre a injustiça. A ira de Deus se revela contra toda injustiça.
em todas as áreas, não só contra todos os corruptos na área política, mas em todas as áreas, e principalmente no meio religioso, porque o juízo começa primeiro onde? Na casa de Deus. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4, verso 17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa o julgamento por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? O juízo começa primeiro pela casa de Deus. Creio que o juízo será muito mais severo para com os que conhecem a verdade, principalmente com os líderes e pastores injustos e avarentos que se apoderam da herança de Deus com usurpação, cometendo todo tipo de injustiça para com as ovelhas compradas com o sangue de Cristo. Terceiro ponto sobre a injustiça. Colossenses capítulo 3, verso 25. Quem faz agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Para quem semear e plantar a injustiça, colherá, será o quê? A injustiça, seja no mundo secular, em todas as áreas, ou na igreja em geral. Não haverá exceção para profetas, evangelistas, missionários, pastores, doutores, reverendos, bispos, diretores, presidentes, regentes de louvores, enfim, membros em geral. Ninguém vai conseguir fugir a esta regra. A lei da semeadura é infalível. O que o homem semear, isso ele vai colher. Semeou a injustiça ou foi cúmplice da injustiça, colherá a própria injustiça. Quarto ponto em relação à injustiça. A injustiça entristece e incomoda aos santos. Aos que têm o verdadeiro amor, se entristecem muito com a injustiça. 1 Coríntios capítulo 13, verso 6. Não se regozijam com a injustiça, mas regozijam-se com a verdade. O profeta Abacuque se incomodou e ficou angustiado com as injustiças dos líderes de Israel e entre o povo de Deus. Concluindo, por que não devemos ser injustos? A princípio, a injustiça não deve fazer parte de nenhuma das áreas de nossas vidas. Segundo ponto, a ira de Deus se revela dos céus contra toda injustiça. Terceiro ponto, quem comete injustiça colherá o quê? A injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Quarto e último ponto, a injustiça entristece e incomoda aos santos, como filhos obedientes ao nosso Deus e Pai, que é absolutamente justo. Não devemos praticar a injustiça em nenhuma área de nossas vidas. Os pecados de alguns homens são manifestos precedendo o juízo, mas em alguns manifestam-se depois. Assim mesmo também as boas obras são manifestas, e as que são de outra maneira não podem ocultar-se. 1 Timóteo 5, 24 e 25. Conhecereis a verdade, fica por aqui. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe em suas redes sociais e deixe o comentário a respeito do vídeo. Um abraço e até a próxima.